eu queria saber o que você pensa sobre as doenças do mundo, vamos colocar de forma geral, assim. Porque, assim, a gente percebe que a medicina evolui, né? A medicina evolui muito. Mas o que me parece, né, que parece que a doença também evolui. É isso mesmo ou eu estou equivocado? Não, é isso mesmo, né? Porque nós estamos ganhando vida ao longo dos séculos, né? Antigamente o homem e a mulher viviam ali 40, 50 anos. Hoje, por exemplo, a vida média do homem brasileiro e no mundo de uma maneira geral é 72 anos e meio, a mulher 79 anos e meio, né? Eu brinco com meus pacientes que os homens sofrem, vivem 6 anos a menos que as mulheres. E é claro que nós hoje, com vacinas, com antibióticos, com prevenção, com saneamento básico, com melhores condições de alimentação, combate à fome e etc., nós estamos vivendo bem mais. No entanto, se nós estamos tendo mais acesso ao transporte e fazendo menos exercício físico, né? Hoje você não precisa nem de ir na pizzaria mais para comprar uma pizza, você... pega o seu aplicativo ou telefone, a pizza vem até você. Você não precisa nem levantar do sofá para mudar o canal da televisão. Então tudo isso economiza energia, né? Carro, né? Exatamente. Tem mais, né? Aquela manivela, né? O que acontece? Vem as doenças também, principalmente, eu diria, aquelas de excesso de alimentação. Que muitas vezes o peixe morre pela boca, o homem também, né? Então, nós estamos tendo muitas doenças ligadas aí também à poluição, a excesso de alimentação. Então, de um lado, a gente está vivendo mais, mas de outro lado, nós estamos tendo epidemias diferentes. Por exemplo, hoje, 75% aproximadamente da morte no mundo são por doenças não transmissíveis. Olha só. Então, porque a gente sempre pensa em doenças transmissíveis, os germes estão evoluindo. Por exemplo, em primeiro lugar, cardíaco, né? Em primeiro lugar, angina com infarto agudo do miocárdio, né? Uhum. Eu tenho um filho que é cardiologista, o Dr. Marcel, falo muito com ele sobre esse assunto, como as doenças cardíacas matam no mundo, pelo estresse, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipercolesterolemia associada e vai por aí afora, né? Uhum. Depois nós vamos ter outras doenças vasculares que matam bastante, sistema nervoso central, né? Então são os AVCs isquêmicos, os AVCs hemorrágicos. Depois, estou falando de doença não transmissível, nós vamos ter câncer, né? Câncer da traqueia, câncer dos brônquios, câncer do pulmão. Nós vamos ter também como causa importante de morte a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Muitas estão ligadas, 85% ligado ao tabagismo e 15% ligado a outros tipos de exposição. Vamos ter o diabetes mellitus, que é uma causa importante também de doença, de óbito. Podemos falar mais depois sobre tudo isso, claro. E vamos ter também insuficiência renal. Insuficiência renal, né? Quantos pacientes estão com doença renal terminal, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, aguardando um transplante de rim? Muitas vezes os seus rins faliram por hipertensão, que também está ligado muitas vezes a hábitos inadequados de vida, ou faliu por diabetes mellitus descompensado. É claro, nós vamos ter as glomerulopatias genéticas, vamos ter outras doenças também. Mas boa parte das insuficiências renais que levam à hemodiálise estão ligados a maus hábitos, né? Está ligado à hipertensão, à diabetes, como nós falamos. Qual que é a sequência do que leva à insuficiência renal? Começa com hipertensão. Olha, não, depois de hipertensão, diabetes, já está ligado também com diabetes. Está ligado, mas não que a hipertensão vai provocar diabetes. Mas que o diabetes, se ele, obviamente, lesionar o rim, né? O diabetes e a hipertensão vão ter vários órgãos-alvos, né? E um deles está ligado, no caso do diabetes e a hipertensão, está ligado ao rim, é um dos órgãos-alvos. É claro que a gente tem também o coração, vai sofrer, os nervos periféricos, os olhos e assim por diante, né? Vão ter consequências também. Mas vamos dizer que o paciente está com diabetes mellitus tipo 2, né? Ou uma hipertensão ainda leve. Lentamente, se essas doenças não forem bem cuidadas, elas começam a deteriorar a função renal. Você pode perceber primeiramente que está perdendo um pouquinho de proteína na urina.
né? Você pode dosar microalbuminúria em amostra isolada de urina, é um bom teste, urina tipo 1. É claro que tem os exames de sangue que mostram a função renal como está, tipo ureia, creatinina, né? Nós vamos observar se o paciente está com edema na face, se ele está com edema nos membros inferiores, como que está a sua pressão. Porque muitas vezes o rim, ao ser inflamado por essas doenças, ele começa a ter contração das suas arteríolas, né? E aí o organismo produz substâncias hormonais para fazer o rim ser perfundido na marra. Isso para o rim é bom, tenta salvar o rim, mas para o resto do organismo não tem problemas, né? Como hipertrofia do coração, risco de acidente vascular cerebral hemorrágico, por exemplo. Por isso que o rim, quando ele começa a falir, você está me dizendo que aí ele começa a provocar a rigidez das veias, seria isso? Seria, das artérias. Muitas vezes, a doença no início ela é silenciosa. Muito por isso que é importante as consultas, os bons hábitos, né? Primeiramente, claro, o controle das doenças de base, das comorbidades, um bom controle, por exemplo, estamos falando de diabetes e hipertensão, dessas duas doenças, exame periódico, para você ver como é que está seu rim, como é que está a sua pressão, né? Mas muitas doenças renais, o rim começa, quando avançam, o rim começa a contrair. Aí as arteríolas onde entra o sangue começa a ficar contraída, né? Começa a ficar pressionada, por assim dizer. E o organismo tenta meio que forçar a circulação na marra, através de produção de hormônios e assim por diante, né? Perfeito. E eu te perguntei um pouco mais a respeito dessa doença renal, porque recentemente eu perdi meu irmão. Eu perdi meu pai, né, com essa doença. Perdi meu irmão e em razão disso, a gente não deixa de ter uma preocupação muito grande, né? Os também, dois foram com insuficiência renal? Sim, os dois. Tá, então é importante saber qual foi a causa, né? Porque às vezes tem uma glomerulopatia na família, que o único sinal vai ser um pouquinho de proteína na urina, o sinal inicial. Um pouquinho de sangue na urina, né? Hematúria, proteinúria. Então, às vezes, uma urina tipo 1 já dá um sinalzinho. Se tiver uma glomerulopatia na família, aí há de ser investigada, né? Por vezes, se as coisas começam a deteriorar, você faz uma biópsia renal para descobrir qual que é o tipo da glomerulopatia para poder tratar. Mas muitas vezes, não sei se foi o caso dos dois, não sei o que se trata, se foi ligado à hipertensão, diabetes, são as causas mais comuns, né? Mas a questão genética tem a ver a genética com isso? Tem a ver a genética pode facilitar não só doenças de base como diabetes e hipertensão, mas ela também vai facilitar as glomerulopatias. Às vezes o paciente tem uma glomerulopatia esclerosante ou rapidamente progressiva, só para citar algumas, que podem em algum momento começar a deteriorar a função renal, com hipertensão e com perda lentamente da função renal. Eu tenho, como eu estava te dizendo aqui antes da gente começar, eu tenho consumido muito podcast, tenho visto muita coisa sobre saúde preventiva, sobre saúde integrativa, e eu ouvi falar muito sobre epigenética, que a epigenética é um pouco assim, você poderia superar o que está marcado para você dentro da genética. Então, se você tem na família geneticamente nos seus genes ali marcados que você é hipertenso, obesidade, cardíaco, até talvez essa questão da renal, né? Da falência de rins e tal. Você, com o comportamento, é possível você não acionar essa parte genética? Sim. Na verdade, cada vez mais nós vamos ter testes genéticos na jogada, né? Para que o ser humano conheça o seu perfil, as suas possibilidades maiores, os seus riscos maiores, né? Como você mesmo estava lembrando, você descobre que tem genes na família ligados à hipertensão, diabetes, ele pode ficar mais atento. Não vou bobear, não vou deixar que a obesidade toma conta de mim para depois mudar de ideia. Vou ter bons hábitos em termos de hipertensão desde já, evitando o tabagismo, evitando o sedentarismo, né? Evitando o excesso de consumo de refrigerantes enlatados, de carne vermelha em excesso, de sal em excesso e assim por diante. Tudo isso é muito importante. E muitas vezes você conhecendo o seu perfil, você pode tomar atitudes, não só de bons hábitos, como você falou, mas eventualmente com atitudes agressivas
Por exemplo, a Angelina Jolie, né, ex-esposa do Brad Pitt, Sei, né? lá em 2013, quer dizer, já tem 12 anos. Ela perdeu, né, a mãe com câncer, e aí ela descobriu que ela tinha um gene para o câncer de mama, o BRCA1. E a chance dela, segundo os médicos da época, de ter câncer de mama era 87%. Olha. O que ela fez? Tirou as duas mamas. Aí o que ela fez? Ela diminuiu a chance de ter câncer de mama de 87% para 5%. Uma atitude agressiva, mas de certa forma bem, vamos dizer, defensável. E 2 anos depois, aproximadamente, ela tirou os ovários e a trompa de falópio, porque ela tinha também um gene que a chance de ter câncer de ovário era 50%. Aí isso aí já faz parte do avanço da medicina, né? Desse tipo de coisa que é possível fazer, né? E assim como é possível também ter bons hábitos. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o açúcar, né? O açúcar é realmente o mal do nosso século, porque a gente tem, né, de uns tempos para cá, doenças que estão diretamente ligadas ao consumo de açúcar, ou, vamos dizer assim, é o que o metabolismo provoca dentro, o doce faz dentro do seu organismo, não é isso? É isso mesmo? Olha, na verdade, dá para dizer tranquilamente que o açúcar é um dos maus do século. Você vê que antigamente a gente tinha o quê? Rapadura, mel, açúcar mascavo, e muitas vezes só as famílias ricas que dispunham disso. Né? Então, à medida que o açúcar foi ficando barato, foi disseminando, industrializado, ele foi provocando de fato uma série de doenças. E ele é altamente viciante. Na verdade, ele vicia mais do que cocaína, o açúcar. Então é algo assim realmente alarmante, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, falam: eu sou viciado em café, eu gosto de café, tira o açúcar do café. Vamos ver se elas vão continuar tomando café da mesma maneira. No meu exemplo particular, eu continuei tomando café do mesmo jeito, sem açúcar. Tirei o açúcar do café. Eu também. Que bom. Porque, sem dúvida nenhuma, olha, você vai forçar o seu metabolismo, você vai ter obesidade. Tendo obesidade, você vai, por exemplo, fazer esteatose hepática. Você vai depositar gordura no fígado. Vamos citar alguns exemplos. Antigamente, a gente não dava muita moral para a esteatose hepática. Hoje a gente sabe que a esteatose hepática, a gordura no fígado, com o tempo ela pode dar hepatite, não infecciosa, a hepatite inflamatória pelo depósito de gordura nas células. Posteriormente, anos depois, ela pode dar cirrose. E toda cirrose, não importa se foi por álcool, hepatite B, C, ou se foi por depósito de gordura inflamatório crônico, que provocou fibrose, toda cirrose tem chance de câncer de fígado. Olha só. Né? E o que não dizer do excesso de açúcar provocando obesidade abdominal e com resistência periférica da sua insulina que seu pâncreas produz. Né? E você começa a forçar o seu pâncreas a produzir cada vez mais insulina, vai ver o diabetes depois. Com todas as consequências que a gente sabe do diabetes. A diabetes é uma consequência da resistência insulínica. Você começa com uma resistência insulínica e aos poucos a gente desenvolve isso. Olha, tem vários tipos de diabetes, né? Mas o diabetes tipo 2, que é o mais comum, né? Muitas vezes ele tem hoje proclamado mais de 8 mecanismos. São vários mecanismos que vão provocar, vamos dizer assim, o diabetes, né? Mas um deles, sem dúvida nenhuma, é a resistência periférica da insulina que é produzida pelo organismo. Aí, como a insulina que o organismo está produzindo não está funcionando direito, e o cidadão muitas vezes está comendo mais do que devia, vai produzindo mais, tudo que produz mais, o que vai acontecer um dia? Satura, né? Vai desgastar, vai esgotar. Aí você diminui, aí claro, a glicemia vai acumular com seus efeitos, e você vai ter que tomar um monte de medicação e eventualmente até insulina, claro. É verdade que o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3? Olha, na verdade... Diabetes do cérebro? Na verdade, existem artigos defendendo essa questão.
hoje o Alzheimer são tantas as questões, né? Eles estão associando Alzheimer a tomar excesso de omeprazol, por exemplo, estão associando Alzheimer a não fazer atividade física, as pernas, estão associando Alzheimer a problemas genéticos, a proteína tal, a depósitos de outras globulinas, outras proteínas, mas uma das teses defendidas é que o cérebro poderá ocorrer uma resistência à insulina. Então, o mecanismo está sendo pleiteado. Alguns lançaram esse termo de diabetes tipo 3, mas ainda não pegou esse termo ainda não. Vamos ver o futuro. Então, não está cravado isso ainda. Não está cravado ainda não. Muito bem. Tanto que muitos pacientes, só para recordar, que tem Alzheimer, não tem diabetes, né? Então fica estranho você falar de diabetes tipo 3 e muitos pacientes com Alzheimer não têm diabetes, por exemplo. Mas é claro que muitos vão ter. Mas perfeito. É porque eu ouvi dizer que ele é a diabetes do cérebro, né? A pessoa que aquilo direciona mas talvez primeiro para o cérebro. O termo ainda não pegou muito. Mas está sendo estudado a aquasporina, a proteína tal, está sendo estudado realmente essa possível resistência cerebral à insulina, né?